É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula, que não é a revista, é um texto que nós elaboramos e que está publicada no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Os irmãos encontram lá o nosso texto, lá escrito Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede, você encontra ali, é o número 1, sempre com o algarismo romano 1, e os irmãos encontram lá este texto que é a base da nossa exposição, porque a nossa proposta é trazer subsídios complementares. A revista o irmão já leu, o irmão acompanha até a videoaula do comentarista da lição, que é publicada pela CPAD. Aqui nós estamos no subsídio complementar. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical disponibiliza mais 4 ou 5 outros textos desta mesma lição. E nas redes sociais, o portal Escola Dominical coloca centenas de links de textos de apoio, videoaulas e slides, não só da lição dos adultos, mas também de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também publicamos lições de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio da leitura diária, os textos sugeridos na lição para a nossa meditação. O irmão tem um momento devocional e, ao mesmo tempo, mais informações a respeito da lição. Durante a semana, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Lá nós respondemos as perguntas. É um lugar centralizado para facilitar o nosso trabalho. Nós não respondemos questões aqui no YouTube. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. A reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja se reúne para estudar a Palavra de Deus. É o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a Palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Estamos tendo um trimestre bíblico, onde estamos estudando os 2 livros de Samuel. E neste estudo dos 2 livros de Samuel, nós estaremos estudando hoje a lição de número 2, dando início ao 2º bloco do trimestre. Este bloco que vai tratar da história de Samuel, da figura deste grande homem de Deus, que foi o profeta, o sacerdote e o juiz Samuel. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, o nascimento de uma liderança profética em Israel. O primeiro livro de Samuel começa com a narrativa do nascimento do profeta Samuel. Em que circunstâncias Samuel nasceu? São circunstâncias miraculosas que demonstram que Samuel era um homem realmente escolhido por Deus, que Deus fez nascer a partir de uma mãe estéril, porque ele tinha um grande papel a exercer no povo de Deus
e na história sagrada. Mas antes de falarmos propriamente do nascimento de Samuel, nós temos de dar uma visão, ainda que sucinta, de como estava o povo de Israel na época do nascimento de Samuel. Samuel nasceu com uma missão da parte de Deus para ser o homem que faria a transição entre a teocracia e a monarquia, entre a liderança sacerdotal e a liderança profética. Mas como estava o povo de Deus na época do nascimento de Samuel? Como estava o povo de Deus? E aí nós vamos ver, em primeiro lugar, que o povo de Israel vivia o período dos juízes. E isso há por volta de 300 anos. O período dos juízes começou após a morte de Josué. E aqui nós temos o primeiro problema. Josué foi escolhido por Deus para ficar no lugar de Moisés. Moisés ele não iria entrar na Terra Prometida e, ao saber disto, Moisés pediu a Deus que colocasse alguém no seu lugar para que pudesse comandar a conquista da terra, já que ele, Moisés, não estaria mais à frente do povo. Deus concordou com este pedido de Moisés e escolheu Josué, que foi então colocado como novo líder de Israel. E Josué entrou na terra prometida com o povo e conquistou a terra, mas não conquistou toda a terra. Ele, depois de cerca de 5 anos de conquista, ele envelheceu e não tinha mais condições de liderar o povo na conquista. É o que nós vemos lá em Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Deus avisa Josué que ele não tinha condições de liderar o povo. O que Josué deveria fazer? O que Moisés fez: pedir a Deus que indicasse alguém para ficar no seu lugar. Mas o que foi que Josué fez? Josué deixou as tribos que conquistassem a terra. Ele simplesmente não pediu a Deus um sucessor e não teve um sucessor. Josué morre, e depois que Josué morre, o povo fica sem liderança. Cada tribo ficou incumbida de conquistar as heranças que havia recebido da parte de Josué e de Eleazar, que era o sumo sacerdote, o filho de Arão, que havia assumido no lugar do pai. Josué foi negligente neste ponto. E o povo ficou sem liderança. E isto foi fatal para o povo. Porque, além da ausência de um líder, o povo ainda não cumpriu o que Deus havia mandado. Ou seja, que deveria exterminar todos os habitantes de Canaã. Na verdade, o povo não destruiu todas as pessoas. Quando nós abrimos o livro de Juízes, nós vamos ver que o povo ele deixou de destruir todas as nações que moravam, todos os povos que moravam em Canaã. Olha o que nós lemos lá em Juízes, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado.
e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os vossos deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Então, ainda nos dias de Josué, o povo desobedeceu mais uma ordem de Deus. Não expulsou todos os povos. Fez alguns destes povos tributários, quer dizer, poupou a vida deles em troca de impostos, tributos que eles pagavam anualmente aos israelitas. E para complicar ainda mais a situação, não havia uma liderança depois da morte de Josué. Eles conviveram com os povos que deveriam destruir, e estes povos, Deus disse que seriam um laço para eles. E ainda tem um terceiro ponto. Não se ensinou em cada lar dos israelitas, não se ensinou a palavra de Deus. É o que nós vemos no livro dos Juízes, no capítulo 2, no versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Asterote. Os pais da geração de Josué não ensinaram os seus filhos a lei de Deus. Não contaram aos seus filhos o que Deus havia feito por Israel desde Abraão até aqueles dias. E o resultado disso foi que, sem uma liderança, com a convivência com os povos que deveriam ser destruídos e que eram perversos e idólatras, e sem o ensino da lei do Senhor em casa, pois era em casa, eram os pais que deveriam ensinar a lei aos filhos, é o que está escrito lá em Deuteronômio 6, em Deuteronômio 11. Aquela nova geração, sem saber quem era Deus, sem conhecer a lei, sem saber o que Deus havia feito pelos seus pais, e convivendo com idólatras gentios, caíram na idolatria, caíram no pecado, perderam a identidade de povo de Deus, de nação santa, de povo santo, de reino sacerdotal de Deus, e passaram a ter os mesmos costumes e a adorar os mesmos deuses
daqueles que estavam à sua volta. E isto, irmãos, foi uma sequência durante os 300 anos, mais ou menos, que nós temos do período dos juízes. Quando o povo se desviava de Deus, começava a praticar a idolatria, Deus então, conforme o pacto firmado com o próprio Deus, que está lá em Deuteronômio 27, 28, Deus então permitia que algum povo estrangeiro oprimisse os israelitas. Havia uma opressão. Aí o povo, diante da opressão, pedia a Deus, clamava a Deus, suplicava a Deus. E Deus então levantava um líder, que era o juiz. E este juiz levava o povo ao arrependimento, libertava o povo daquela opressão. E enquanto o juiz estava vivo, o povo servia a Deus. Mas aquele povo não ensinava os seus filhos a lei de Deus. E o resultado é que a nova geração, mais uma vez, passava a conviver com as nações que estavam em volta, sem conhecer a Deus, e caía de novo na idolatria, e de novo se desviava de Deus, e Deus então, irado, conforme o pacto palestiniano, permitia que um povo estrangeiro o oprimisse, começava tudo de novo. O escritor do livro de Juízes entendeu isto que nós chamamos de um círculo vicioso. Era um círculo vicioso. Israel espiritualmente não saía do lugar. Os pais não ensinavam a lei de Deus aos filhos, os filhos cresciam convivendo com idólatras, caíam na idolatria, Deus então oprimia o povo clamava a Deus, Deus levantava um libertador, esse libertador libertava o povo servia a Deus durante o tempo desse libertador, mas quando ele morria, a nova geração já não sabia a lei de Deus, começava tudo de novo. Foi um período trágico na vida de Israel, onde Israel não progrediu, nem politicamente, nem economicamente, nem socialmente, onde Israel vivia uma mesmice espiritual terrível, e nesta sucessão de juízes e de gerações, o povo não crescia espiritualmente. E durante todo esse tempo, a liderança sacerdotal, que vai ser um tema de uma lição seguinte, ela perdia a sua posição. Cada geração. Porque ela ficava irrelevante. Porque o tabernáculo, nos dias de Josué, tinha sido colocado em Siló. É o que a gente vê lá em Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Então, quando Josué parou de conquistar a terra, o tabernáculo, que estava em Gilgal durante a conquista, foi levado para Siló. E ali passou a ser feito serviço de adoração a Deus. E em Siló, o tabernáculo passou quase um pouco mais de 300 anos. Mas de Siló, que era o lugar onde o povo devia servir a Deus, não vinha nenhum ensino da palavra de Deus. Porque os sacerdotes que deveriam ensinar o povo não o faziam. E os pais também não. Porque primeiro eram os pais, depois os sacerdotes. Mas tudo ficou uma religiosidade formal e o povo foi tendo esse círculo vicioso. E quando começa o livro de Samuel começa num destes períodos, do período dos juízes. E num período em que
a judicatura, o papel de juiz de Israel, estava sendo exercido pelo sumo sacerdote Eli. Flávio José, ele é muito sucinto. A Bíblia não diz como Eli chegou a papel de juiz. Flávio José, lá no livro Antiguidades Judaicas, no livro 5º, no capítulo 11, ele diz assim: depois da morte de Sansão, Eli, sumo sacerdote, governou o povo de Israel. Então, de forma sucinta, Flávio Joséfo diz que Eli, que era o sumo sacerdote, que estava ali no tabernáculo em Siló, e ele já era sumo sacerdote, né? Flávio Joséfo deixa bem claro disso, ele passou a assumir a judicatura, o cargo de juiz de Israel, né? Substituindo Sansão, que havia sido morto, né, ali quando já estava prisioneiro dos filisteus. Eram os filisteus que dominavam naquele tempo sobre o povo de Israel. E foi o povo que mais tempo oprimiu os israelitas. Porque os irmãos vejam que quando Sansão foi levantado por Deus, ele foi levantado com uma missão de começar a livrar Israel da mão dos filisteus. E quando Sansão morreu, os filisteus ainda dominavam sobre Israel. Então é o período mais longo, né? É o povo que mais tempo dominou sobre Israel, são os filisteus. Eli era o sumo sacerdote, e ele estava ali no tabernáculo em Siló, e é neste tempo que começa a narrativa do livro de Samuel. Então os irmãos vejam que a situação espiritual de Israel era terrível. Né? Era um beco sem saída, não havia saída, e agora, mais ainda, a opressão não tinha sido retirada pelo juiz. Os juízes anteriores, eles conseguiam libertar o povo. Sansão não conseguiu libertar o povo. E, ao morrer, Eli passa a governar o povo. O texto de Samuel começa falando a respeito de um homem, que era Eucana. Eucana era um levita que morava na cidade de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim. Era um levita que morava numa cidade da tribo de Efraim. Isso já é algo elucidativo. O que nos mostra isso? Aliás, já no livro de Juízes, nós vamos ter, quando se fala de um levita que morava em Belém de Judá, que era uma cidade da tribo de Judá, até a cidade que Jesus iria nascer, a cidade de Davi também. Mas, vejam bem, quando nós vamos à repartição da terra, lá no livro de Josué, nós observamos que os levitas não tinham herança entre os filhos de Israel. Mas Deus mandou que fossem separadas 48 cidades para que os levitas pudessem morar nestas cidades. Então eram cidades que eram dadas aos levitas para que eles ali pudessem morar, cuidar do seu gado, né? Embora eles não tivessem herança no meio do povo, porque a herança dos levitas seria a obra de Deus. Os levitas deveriam ser sustentados pelas demais tribos através dos dízimos. Mas o que nós observamos é que em meio a esta situação espiritual totalmente contrária à vontade de Deus, nós temos a figura dos levitas migrantes, ou seja, levitas que tinham saído das cidades que haviam sido dadas aos levitas para morar em outras cidades. Por quê? Porque não conseguiam se sustentar.
O povo de Israel não sustentava a tribo de Levi. E por isso muitos levitas mudavam, saíam das cidades que eram destinadas a eles para irem para outras cidades, para exercerem alguma função, a fim de que eles pudessem sobreviver. Havia um descaso do povo de Israel para com a tribo sacerdotal, para com a tribo de Levi. E Eucana era uma dessas pessoas. A Bíblia diz que ele morava em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim. E se os irmãos forem ver na relação das 48 cidades dadas aos levitas, lá não estava a cidade de Ramataim Zofim. Eucana, então, era um levita migrante. Era alguém, e nós sabemos que ele era levita. O texto fala que ele era efrateu, porque ele morava na tribo de Efraim. Mas ele era da tribo de Levi. E isso nós ficamos sabendo disso lá no primeiro livro das Crônicas. Quando nós temos aquelas genealogias do livro das Crônicas, nós ficamos sabendo que Eucana era levita e da família de Coate, os coatitas, que tinham uma função ali de guardar alguns e carregar alguns artefatos do tabernáculo. Você encontra isso lá em 1 Crônicas, capítulo 6, quando fala assim, versículo 22, os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho. E no versículo 26 dizia, os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho Naat, seu filho Eliabe, seu filho Jeorão, seu filho Eucana. E aí depois fala, e os filhos de Samuel, Vasli, seu primogênito, e o segundo Abias. Então nós vemos que Eucana, que é o pai de Samuel, vai ser o pai de Samuel, ele era da família dos coatitas. Alguém que estava ali ligado ao serviço do tabernáculo. Mas ele estava morando em Ramataim Zofim, na tribo de Efraim, porque não tinha como sobreviver. É como nos dias de hoje, as pessoas saem da sua cidade natal porque não tem condições de sobreviver e vai morar em outro lugar, ou até em outro país, porque não tem condição de sobrevivência. Esse é o fenômeno da migração. Então o povo de Israel estava num desleixo espiritual muito grande. E Eucana era uma figura dessa. Apesar dele não estar morando numa cidade levita, ele era um servo de Deus. Porque a Bíblia diz que todo ano ele ia a Siló para adorar a Deus. Todo ano ele ia agradecer a Deus, oferecer sacrifício pacífico a Deus. Portanto, era um homem fiel a Deus, era um homem que servia a Deus, e ele sempre ia a Siló para adorar a Deus, para fazer sacrifícios pacíficos. E, pelo que se percebe, ele, tendo filhos e fazendo sacrifício pacífico, e tendo alguns filhos, ele era alguém de posses. Alguém que tinha dado certo, tinha mudado da sua cidade para a cidade de Ramataim Zofim, e lá havia dado certo na vida e vinha agradecer a Deus sempre. Ele queria manter aquele vínculo com Deus. Então era um homem fiel a Deus. Então nós já vemos que Samuel vai nascer de uma família que serve a Deus, que adora a Deus. É sempre assim, irmãos. A base espiritual de alguém está na família. A família tem um papel fundamental para a formação espiritual de alguém. É por isso que Salomão diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Samuel nasceu numa família que servia a Deus, de servos de Deus. Mas o texto também nos diz que Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Ana e Penina, melhor dizendo, que o texto diz que era
Ana e Penina. Ana era estéril, não tinha filhos. Penina tinha filhos. E alguém pode dizer, não, Caramuru, como é que o irmão pode dizer que Eucana era um homem fiel a Deus, se primeiro já não teve fé e saiu da cidade de origem dele e foi morar em outro lugar? Segundo, tinha 2 mulheres, era um bígamo. Realmente, irmãos, a poligamia não é da vontade de Deus. Deus tolerou a poligamia no Antigo Testamento, levou em conta a imperfeição humana, a necessidade de vir o Salvador para redimir a humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus teve paciência, né, ao tolerar os pecados até a redenção de Cristo. Os pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, diz o apóstolo Paulo. E a poligamia deve ser entendida assim: Deus nunca a aprovou, Deus a tolerou. Agora, no que respeita a Eucana, nós podemos observar que o texto diz que a sua mulher, uma se chamava Ana e a outra Penina. Isto quer dizer que Ana foi a primeira mulher de Eucana. E Ana era estéril. E houve certamente uma pressão sobre Eucana para que ele divorciasse de Ana. Na verdade, na lei de Moisés não havia nenhum dispositivo que permitisse o divórcio ou obrigasse o divórcio de uma mulher estéril. Mas, desde os tempos de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, no Código de Hammurabi, havia previsão de que, não tendo a mulher filhos, durante 10 anos, o marido podia dela se divorciar, justificando o divórcio pelo fato da mulher não lhe dar filhos. Em Israel, esta ideia da mulher não dar filhos era algo muito forte, porque uma das ordens de Deus é a procriação. O que está escrito ali em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Em Israel sempre foi firme a ideia de que o marido não podia ficar com uma mulher estéril durante todo o tempo da sua vida, porque ele estaria rompendo, descumprindo a ordem de procriação. No Talmud, nós colocamos aí o texto, era dito, havia uma tradição que obrigava o homem a divorciar da sua mulher se ela não procriasse, se ela fosse estéril, porque senão ele estaria descumprindo a ordem de procriação. Tanto é assim que na lei de Moisés havia uma disposição que como que dava uma licença para uma poligamia nestes casos. É o que nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 15. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Então aqui, a lei dizia que quando um homem tivesse 2 mulheres, se ele amasse uma e aborrecesse outra, e tivesse filhos das duas, o primogênito era aquele que nascesse primeiro, independentemente de ser o filho da amada ou da aborrecida. Em razão deste dispositivo da lei, se interpretava que um homem
que tivesse a mulher estéril, se a amasse, poderia casar com outra mulher, mantendo esta, que é estéril, como sua esposa. E foi o que fez Eucana. Eucana, ele amava Ana, mas diante da pressão cultural, da pressão social, ele abre mão da monogamia, mas não abre mão de Ana. Então não era o ideal. Mas isto não o impediu de servir a Deus. Ele amava Ana e casou com Penina para cumprir a ordem da procriação, mas continuava amando Ana e tratando bem a Ana. Veja bem que Eucana é um marido exemplar. A Bíblia diz que quando eles iam ao sacrifício, ele dava a porção mais excelente a Ana, demonstrando todo o seu amor para com Ana. Primeiro, não a repudiou, não a mandou embora, apesar dela ser estéril. E, em segundo lugar, a tratava bem, a tratava melhor. Lógico que o fato dele tratar melhor a Ana do que a Penina fez com que houvesse uma competição entre elas. E Ana sofria muito com isto, porque Ana era considerada uma mulher amaldiçoada, porque ela não tinha filhos, e Penina lançava em rosto esta falta de prole de Ana, principalmente movida pela inveja, porque sabia que o coração de Eucana era de Ana e não de Penina. E nós já vemos essa situação já na casa de Jacó, que também Jacó abriu mão da bigamia, da monogamia, e teve este problema. É por isso que a monogamia é o correto, porque há uma competição, uma luta dentro de casa que é totalmente contrária aos princípios do lar, aos princípios bíblicos da família. Mas, de qualquer maneira, Eucana usou desta estratégia para manter-se ligado a Ana. E Penina irritava Ana com inveja. E, infelizmente, Ana, durante muito tempo, entrou na conversa da Penina. E isso acontece com muitos servos de Deus hoje. Ana era bem tratada pelo seu marido, tinha o amor do seu marido, não tinha filhos, é verdade, era uma frustração, mas diante das circunstâncias, Ana devia ser agradecida a Deus, porque não tinha sido abandonada pelo seu marido e era amada pelo seu marido, apesar da sua esterilidade. Quando ia a Siló, ela deveria agradecer a Deus. É uma frustração não ter filhos, mas nós devemos ver aquilo que Deus nos dá. Ana ia até a presença de Deus e desperdiçava esta oportunidade de adorar a Deus. Isto por quê? Porque quando Penina a irritava, Eucana lhe dava a porção excelente, Ana não comia. Por causa da irritação de Penina, começava a chorar, começava a se entristecer, simplesmente não comia, deixava o seu marido Eucana triste, e o que é pior, ela não adorava a Deus. Isto porque, irmãos, o sacrifício pacífico, se os irmãos forem ver lá no capítulo 7 de Levítico, e nós estudamos isso quando falamos sobre o tabernáculo, ela, lá no capítulo 7, versículos 15 a 21, nós vemos que o sacrifício pacífico terminava com os ofertantes comendo parte do animal que era sacrificado. No sacrifício pacífico não era um holocausto, não era tudo queimado. A gordura, o redenho do fígado, as vísceras, elas eram consumidas. Uma parte ia para o sacerdote e outra parte, quando é um sacrifício que não era por causa de pecado, era de gratidão a Deus, outra parte era entregue aos ofertantes e os ofertantes comiam esta refeição, que era o final do sacrifício. É por isso que até hoje o israelita considera a refeição sagrada, porque a refeição faz parte do sacrifício. De gratidão a Deus, de adoração a Deus, o sacrifício pacífico.
Ana, todas as vezes que ia a Siló, ela deixava de participar deste sacrifício. Ela não adorava a Deus. Ela não expressava sua gratidão a Deus. Porque, irritada por Penina, recusava a porção que era a mais excelente que lhe era dada pelo seu marido Eucana, deixando Eucana, inclusive, entristecido. Irmãos, nós devemos tomar cuidado para não agirmos como Ana. Há muitas peninas que são pessoas más, pessoas malignas, pessoas invejosas, que querem destruir a nossa comunhão com Deus. E por isso nos irritam, procuram tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. E nós desperdiçamos a oportunidade de adorar a Deus, movidos por esses sentimentos de mágoa, de tristeza, que nos são transmitidos por essas irritações, por essas manifestações invejosas. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos de ter a postura que tinha o apóstolo Paulo, quando ele diz que nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nada nos pode separar do amor de Cristo. Mas houve um ano em que Ana mudou de atitude. E aí a sua sorte começou a mudar. Ela subiu foi até Siló. E naquele dia, naquela vez, ela mudou a sua atitude. O texto diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Aquele dia, Ana participou da refeição sagrada. Adorou a Deus. E tomou uma posição. Depois que comeu e bebeu, ela foi até o tabernáculo e foi buscar a Deus. É isto que Ana deveria ter feito desde o início. A sua madre estava cerrada. O texto bíblico diz lá em 1 Samuel 1 e 5. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A esterilidade de Ana era obra de Deus. Portanto, não adiantava ela se irritar contra Eucana. Ela não podia repetir o mesmo erro de Raquel, que também era estéril e um dia se desesperou e se irritou contra Jacó. E Jacó simplesmente lhe disse: sou eu Deus, porventura? O problema dela era com Deus. Só Deus poderia lhe fazer mãe. Não tinha ela que retrucar as irritações de Penina, não tinha que entristecer Eucana, mas tinha que buscar a Deus. E Ana, em primeiro lugar, ela participou da refeição sagrada, ela adorou a Deus, ela agradeceu a Deus pelos benefícios que tinha, apesar da esterilidade. Ela tinha saúde, ela tinha um marido que a amava, ela não tinha sido desprezada, nem abandonada. Mas agora, depois de ter adorado a Deus, ela foi até o tabernáculo e foi buscar a presença de Deus. Buscou a presença de Deus. Orou a Deus. Derramou a sua alma diante de Deus. Balbuciava apenas e pedia a Deus um filho. E fez um voto a Deus de que se Deus lhe desse o filho, ela o daria a Deus. Vejam que paradoxo. Querer um filho, mas ao mesmo tempo
se dispor a entregar o filho a Deus. E enquanto ela orava, uma profunda intimidade com Deus, o sumo sacerdote Eli estava ali sentado numa cadeira, junto a um pilar do tabernáculo. E nós vamos ver numa lição futura que um dos problemas de Eli era esse. Ele exercia o ministério da cadeira. Guarde bem isso. Ele sempre estava sentado numa cadeira. Isso fala muito da sua tibieza, da sua inércia. E Eli, ao olhar aquela mulher, que já estava durante algum tempo ali, balbuciando, achou que aquela mulher estava embriagada. Porque como se ela tentasse falar e não conseguisse. E como ele era um homem distante do povo, como era um homem que ficava sempre sentado na cadeira, ele resolveu repreender aquela mulher. Julgando pela aparência, ele foi repreendê-la. Repreendeu a sua embriaguez. Mas Ana já tinha aprendido a lição de não perder a comunhão com Deus, com falsidades, com julgamentos precipitados, com irritações. Ao ser repreendida pelo sumo sacerdote, Ana, ela simplesmente diz ao sumo sacerdote que não estava embriagada, mas que sim estava extremamente angustiada e estava derramando a sua alma diante de Deus. E Eli, vendo que a mulher não estava embriagada, não cheirava a vinho, notando que havia tido um julgamento precipitado, ele tenta remediar a situação e diz a ela que pudesse ir em paz, que o Senhor iria atender a petição que ela havia feito. E aí nós vemos a fé de Ana. Ana, ela sai dali, a Bíblia diz já que um outro semblante. Ela crê na palavra do sumo sacerdote. Ela sabia que o sumo sacerdote era aquele que intercedia em favor do povo. Ela cria que ele estava ali exercendo a função legitimamente. E ela sai dali já alegre, contente. Ela não saiu dali grávida, porque ela não engravidou do Espírito Santo. Ela tinha que engravidar do seu marido. Mas ela dali, ela ficou já alegre, contente, porque ela creu na palavra. Ela creu em Deus. E já se esqueceu de tudo. Já se sentia mãe. E a verdade é que, algum tempo depois, ela acabou engravidando. E teve um menino, como ela havia pedido. Elcana, ao saber do voto, o confirmou. Elcana também entregou o seu filho a Deus. E Ana não subiu a Siló até que a criança fosse desmamada. Não sabemos quanto tempo durou isso. Mas quando Samuel foi para o templo, ele já não era uma criança de colo, ele já tinha alguma noção, por mínima que fosse, para poder estar ali no trabalho. Elcana deixou que Ana ficasse com Samuel. Ficou, 2 anos, 3 anos, não sei. Mas o pouco tempo que ela ficou com Samuel, ela transmitiu a Samuel os princípios divinos. Ela educou Samuel, o que não acontecia naquele tempo.
E nós nos lembramos ainda que depois que Samuel começou a servir no tabernáculo, anualmente Ana ia visitá-lo. E certamente não havia ali um tempo, né, onde eles ficavam juntos, e Ana também passava conhecimentos do Senhor para Samuel. E isto foi fundamental para formar o caráter de Samuel e para que Samuel não se contaminar com o ambiente espiritual adverso do tabernáculo. Samuel foi entregue a Deus. E é por isso que Samuel vira sacerdote. Muitas pessoas questionam o fato de Samuel ser sacerdote, porque ele era da descendência de Coate, seu pai era coatita, ele não era filho de Arão. Como é que ele pôde ser sacerdote? Ele pôde ser sacerdote porque ele foi entregue a Deus. Ele foi entregue a Deus. E nessa entrega, ele assumiu, ele foi entregue ao sumo sacerdote Eli, que o adotou como filho. Então ele acabou entrando na linhagem sacerdotal como um filho adotivo. Ele passou a pertencer a Deus. Passou a ser um sacerdote. Por isso que eu disse que por uma forma heterodoxa na lição passada. Porque pela adoção, ele entra na linhagem sacerdotal. E é por isso que ele se tornou um sacerdote. Ele passou a ser um filho adotivo de Eli. E aqui nós temos uma belíssima tipificação. Samuel tipifica cada crente, porque nós fomos adotados por Deus como filhos. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Samuel, ele entra como um filho adotivo na linhagem sacerdotal. E passa a ser um sacerdote legítimo de Deus, porque foi entregue a Deus. E o sumo sacerdote Eli bem sabia disso, porque ele sabia que ele havia dito que lhe seria dada a petição. E foi cumprido o voto. Ela tinha feito um voto. Então Samuel era um sacerdote legítimo. Não se esqueça, fruto de um milagre. Deus abriu a madre de Ana para que aquele moço, aquela criança, fosse entregue a ele. Era legitimamente um sacerdote, porque passou a pertencer ao Senhor. Ana entregou a criança, adorou a Deus e alcançou o máximo grau de espiritualidade que alguém podia ter na época da lei. Capítulo 2 de 1 Samuel nos registra o cântico de Ana. Ana recebe a visitação do Espírito Santo e profetiza. Porque todo cântico no Antigo Testamento é profético, é uma mensagem profética. Todo cântico é o resultado de uma visitação do Espírito Santo. Ana recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque aprendeu a adorar a Deus. E aqui nós vemos bem isto. Quando nós não permitimos que nada nos separe do amor de Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo.
é um nível maior de comunhão, de intimidade. No tempo da lei, nós tínhamos uma intimidade limitada. Havia apenas a visitação do Espírito Santo. Ninguém era a habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só podia habitar no homem depois que Jesus tirasse o pecado do mundo na cruz do Calvário. Mas você podia ser visitado pelo Espírito Santo. E Ana foi visitada pelo Espírito Santo. E o seu cântico, ela começa a falar este cântico quando estava orando a Deus, depois de adorar a Deus, agradecendo a Deus pela bênção que ela agora entregava a Deus. Neste cântico, nós temos algumas informações importantes que Eli e todos os sacerdotes e todos os adoradores ouviram ali em Siló. Em primeiro lugar, que Deus é soberano. Que Deus está acima de todos. Que Deus é o Senhor. O povo precisava saber disso. A situação espiritual era terrível. Os filhos de Eli, que eram os verdadeiros manda-chuvas ali do tabernáculo, eram homens que a Bíblia diz que eram filhos de Belial, homens malignos, homens perversos, como nós vamos ver numa próxima lição. E era preciso lembrar ao povo, lembrar à liderança, que Deus é Senhor. Mas, em segundo lugar, que Deus é santo. Veja o texto. Não há santo como é o Senhor. Era preciso lembrar que Deus é o dono da vida. É Ele quem dá a vida e que tira a vida. Era preciso lembrar que Deus empobrece e enriquece. Que Deus levanta o pobre do pó e exalta o necessitado. Era preciso lembrar que os que contendem contra o Senhor serão quebrantados. E que o Senhor julgaria as extremidades da terra e daria força ao seu rei e exaltaria o poder do seu ungido. Deus renova a promessa do Messias num período espiritual terrível. O nascimento de Samuel trazia a certeza de que um novo tempo estava começando. De que Deus não havia se esquecido do seu povo. De que Deus não estava inerte. De que Deus não tinha deixado de ter o controle de todas as coisas. E a vinda daquela criança era a prova de que Deus prosseguia o seu plano para a salvação da humanidade, para a salvação de Israel. Deus, o Supremo Deus, aquele que dá a vida e tira, aquele que faz descer da sepultura e faz sair dela, aquele que quebranta os que contendem contra ele, ele julgaria as extremidades da terra. Isso quer dizer que julgaria Israel. Julgaria aqueles que estavam menosprezando o seu senhorio. E iria dar força ao seu rei e exaltaria o poder do seu ungido. Estava para surgir uma liderança. Um tipo de liderança. Um ofício. 2 ofícios, na verdade. Deus está aqui mostrando que a liderança sacerdotal que já tinha se tornado irrelevante, iria ser mantida, mas iria ser complementada pelo ofício real
e o ofício profético se tornaria regular em apoio a este ofício real. Samuel, aquela criança que era entregue naquele momento para o serviço do Senhor, seria a pessoa responsável para a execução de todo este projeto de Deus para Israel e para a humanidade. Amém.